Bom dia a todos. Meu nome é Clarissa Matias, eu sou médica oncologista do Grupo Oncoclínicas e do Hospital Santa Isabel. E mais uma vez é uma honra estar aqui com vocês nos nossos encontros com a espiritualidade, que são quinzenais. E hoje nós vamos conversar sobre o tempo de parada. Então, eu acho que tempos de parada, né, tempos de ficar no estaleiro, como um paciente meu uma vez conversou comigo, são tempos extremamente necessários para você rever. Na verdade, nós fazemos tempos de parada todos os dias, quando você cria o hábito de meditar, ou quando você cria o hábito de orar à noite, é, você para e você revê seu dia. E isso é um hábito extremamente saudável e que traz uma possibilidade de um novo dia melhor, né? Muitas vezes, a doença leva a um tempo de parada que ele não foi programado, né? Isso faz com que, se o paciente não está pronto naquele momento para iniciar aquela parada, ele vem com momentos de revolta muito grandes. Então, uma das coisas que nós discutimos bastante no consultório é isso, aceite seu momento de parada, aceite seu momento de estar ali num período contemplativo e aproveite ao máximo daquele momento. Então, que bom, Thaís está entrando aí com a gente também, e agora eu gostaria de convidar a Fernanda para conversar com a gente um pouquinho e nos levar a uma meditação para a gente iniciar essa discussão sobre parada. Bem-vinda, Fernanda. Obrigada, sempre uma alegria estar por aqui. Bom dia a todos. Então, estou Fernanda, sou aqui da Serra Gaúcha, trabalho com terapias integrativas, guio grupos de meditação também e tenho uma empresa. Nessa empresa, nós temos há 7 anos um grupo de meditação, onde nós nos encontramos 4 vezes por semana para parar, né? E aqui no nosso sistema da casa, quando os nossos alunos chegam para a prática, a gente vai tirando o calçado, deixa o celular, tira óculos, solta a bolsa, tira o calçado, e aí a gente entra, né, numa sala, onde é a nossa sala, né, de silêncio, de percepção, para respirar. Esses momentos de parada, aqui do meu lugar, quando eu olho, a gente pode perceber que muitas vezes a gente tem aquela sensação de, ai, eu só queria respirar um pouco, né? Ou eu estou numa situação difícil da minha vida. Quanto a essa sabedoria ancestral que nós temos, a gente olha um para o outro e fala assim, calma, respira, né? O quanto a nossa respiração, ela está conectada a esse momento de parada. O que é essa respiração, né? Muitas vezes a gente faz respirações curtas, só aquela respiração suficiente para sobreviver. E o que que se percebe? Que quando nós fizemos respirações conscientes, o nosso corpo, ele entra num outro processo. Então, eu gosto de falar aqui para os nossos clientes, o quanto a respiração é algo terapêutico. Talvez não exista uma terapia tão eficaz, tão profunda e tão acessível o tempo todo para qualquer um do que a nossa respiração. A palavra respiração, ela tem expir no meio. Se a gente olha para a escrita da palavra, sem o R, né? Tem expir. Então, esse Rzinho junto com a ação do final, ela quer dizer religar ao espírito. Quando nós estamos o dia inteiro correndo e paga conta e vai para o trabalho e aí chega em casa e come ou come na rua rapidinho. Hoje a nutrição, essa área linda, né? Convida a gente a fazer uma presença na hora de comer. Quando nós não paramos alguns momentos durante o dia
assim como a Clarissa falou, para contemplar. Mas contemplar o quê? Contemplar o fato de comer, contemplar o fato de respirar. Nós vamos criando, né, uma ideia, uma fantasia de que a felicidade é um valor X de dinheiro, é um reconhecimento profissional, é conseguir formar uma família, e não que isso não seja e não esteja num contexto geral, né? Mas quando nós conseguimos contemplar a vida no fato de respirar, no fato de comer, de dormir, né? Aí sim a vida vale a pena. Aí a gente chega no final do dia e diz: esse dia foi um dia que valeu a pena ser vivido, um dia que eu curti. E nesse dia que a gente vai curtir, vai ter brigas, vai ter preocupação. É claro, isso faz parte da experiência humana, né? Mas eu posso fazer isso de uma forma mais consciente. Quando nós nos conectamos a uma respiração consciente, algo dentro de nós muda. E aí eu trouxe uma respiração consciente para fazermos juntos, que é uma respiração que busca equilibrar um pouco o nosso sistema simpático e parasimpático. Só que nós todos sabemos que se esse sistema simpático e parasimpático estiver equilibrado, a gente morre. Então, a ideia é que ele esteja sempre numa gangorra, né? É entender que é a vida. Agora, quando essa gangorra tem oscilações muito grandes, ou eu fico com a minha emoção transbordando, ou com os meus pensamentos turbulentos, a gente sabe o quanto isso danifica a nossa saúde e baixa a nossa imunidade. Então, quero convidar vocês a fazer essa prática. E aí, você vai perceber se é legal fazer com o olho aberto, se é legal fazer com o olho fechado. Encontre a forma mais adequada para você. Vou pedir que você pegue o seu indicador direito e tape a narina esquerda. E aí, quando tapa, inspira. Quando encheu, troca o nariz, troca a narina. E agora exala. Quando exalou, inspira novamente. Encheu, troca. Esvaziou, encheu. Encheu, troca. Esvaziou, encheu. Encheu, troca. Esvaziou, encheu. Encheu, troca. Fecha os olhos uns instantes. Tente perceber nesse instante como fica a tua fisionomia. Se ela é uma fisionomia relaxada, se ela é uma fisionomia serena. E vai percebendo como o ar entra, como o ar sai. E se tu pode te alegrar com a tua respiração, trazendo um leve sorriso no rosto. É como se eu estivesse me alegrando com o fato de respirar. Tente trazer respirações mais profundas, inspirando mais ar, exalando, esvaziando mais e mais. Isso. Perceba se quando tu inspira, tu consegue expandir, crescer, dar lugar para o ar. Inspira, expande. Expande o abdômen, expande o peito.
E quando exala, murcha. Convida o teu umbigo a encontrar com a tua coluna, pressionando a barriga, soltando mais ar. Inspira, cresce, expande. Exala, contrai. Leva o umbigo em direção à coluna, contraindo o abdômen. E sorri para a tua respiração. Mais uma vez, inspira, expande. Contrai, soltando todo o ar. E sorri para essa experiência. Devagarinho, sem pressa. Vai voltando aqui, olhar para a tela. Percebendo se algo mudou no teu corpo. Se algo muda. Eu gosto sempre de fazer essa provocação. Mais do que a ciência falar, um guia espiritual falar, é a gente experienciar. E aí, depois que a gente experiencia, a gente não precisa mais convencer ninguém e nem tentar ser convencido. A gente experienciou e sabe o que isso me ajuda. Parar durante o dia traz essa contemplação. Essa palavra para mim ela é linda demais. Quando eu consigo contemplo, né? O templo é um lugar sagrado. E quando eu vou com o templo, eu consigo olhar para todo esse lugar que abriga minha alma, que abriga meu corpo. Quando eu contemplo meu corpo, eu posso contemplar o que está fora do corpo. E a nossa respiração consciente nos promove isso. Quando eu experiencio, eu não preciso que ninguém mais me convença de nada, porque eu já sei que aquilo funciona. Então, parar durante o dia, fazer essa respiração, onde a gente tenta trazer um equilíbrio do simpático e o parasimpático, aonde eu consigo inspirar, dando lugar. Se a gente para perceber, muitas vezes, quando a gente inspira, a gente segura. É como se a gente não expandisse para entrar mais ar. Quando eu paro para perceber a forma que eu respiro, eu posso me convidar a respirar diferente. Caso tu perceba que tu não tem tempo de parar. Ah, quando que eu vou parar? Quando que eu vou fazer 5 minutos? Eu tenho tanta coisa para fazer. Eu tenho... Aí te pergunto, por que você está fugindo de você mesmo? Né? Você está correndo atrás do quê? Ou fugindo do quê? E aí, se você parar e respirar, você vai perceber o que é que está ali que precisa ser visto, integrado e respeitado. Bem? Obrigada, que possamos nos lembrar todos os dias de respirar, né? O nosso espírito em ação, reconectar com o nosso espírito em ação. Um beijo, muito obrigada, é sempre uma alegria estar aqui. Nossa, você é uma bênção nas nossas vidas, Nanda. E é muito bom. Você já tinha feito uma vez essa coisa da narina e de vez em quando eu faço. Bom dia, Thaís. Bom dia, Padre Lázaro. Bom dia, Rodolfo. Claudinho já tinha falado, mas bom dia novamente. E, bom, eu tive a honra de encontrar Padre Lázaro essa semana, dar um abraço bem bom. E ele é muito maravilhoso. Eu falei para um americano que estava comigo, foi na inauguração do Museu da Misericórdia, que por sinal tá lindo. Quem vier para Bahia tem que ir lá conhecê-lo. A igreja tá maravilhosa. E eu falei para o americano que Padre Lázaro é meu padre favorito na vida. Eu disse, nem todo mundo tem a honra de ter um padre favorito. É,
E aí eu gostaria de convidá-lo, Padre Lázaro, para falar para a gente sobre essa parada. Muito bem, obrigado, Clarissa, pelo carinho, pela amizade, pela fraternidade tão importante entre nós. E é bom quando a gente se encontra, é sempre um prazer a gente se encontrar, viver esses momentos tão especiais, tão deliciosos. Momentos como esses que a gente se encontra aqui, nossos encontros espirituais, saudar a todos. E estamos no período de São João, né? Então, saudar com um bom forró, bom anarriê, boa festa de São João para todos nós, certamente, nesse momento todo especial, em que a gente pode estar na fraternidade dos filhos e filhas de Deus. E como você lembrou, o Museu da Misericórdia está uma beleza e esperamos logo poder estar aberto para todo mundo ver, porque aquela capela é um brinco, uma coisa deliciosa, que não pode ficar parada, né? Nem fechada, nem escondida. São tesouros que não podem ficar escondidos. Nossa cidade, aliás, nosso Brasil tem tesouros imensos que às vezes ficam escondidos ou reservados só a algumas pessoas que precisam certamente ser mostrado ali. É o primeiro hospital do Brasil, a primeira faculdade de medicina, primeiro, quer dizer, primeiro lugar para cuidar, acolher as crianças abandonadas. Quer dizer, tem toda uma história de quase 500 anos, então isso é fantástico, 475 anos da Santa Casa de Misericórdia, e ali é uma experiência muito boa, muito agradável, muito deliciosa, a gente pode chamar assim, porque de fato é uma experiência fantástica. É, parar e refletir, parar para meditar é sempre algo fundamental. Todos nós precisamos. Muitas vezes a gente pensa que não precisa, ou a gente não encontra tempo. Fernandinha estava lembrando já aí, né? Quando a gente não encontra tempo é porque a gente está ou correndo atrás de coisas desnecessárias ou fugindo de outras coisas, né? Então precisamos perceber de fato para onde estamos direcionando nossa vida e do que nós estamos correndo, fugindo ou tentando se esconder, porque de fato muitas vezes a gente acaba criando um monstro, né, nas nossas vidas, de que a gente não consegue fazer, não consegue, não pode parar, não pode fazer. E já dizia, né, tem uma frase atribuída a Pitágoras que diz: escuta e serás sábio, né? O começo da sabedoria é o silêncio, né? Se a gente não consegue parar para silenciar um pouco, para escutar, para aprender, para ter um pouco mais de sabedoria, a gente com certeza não vai conseguir fazer esse caminho, né? Diz que para ver muitas coisas é preciso desapegar os olhos de nós mesmos. Se a gente consegue ampliar o nosso horizonte, e a meditação, a parada e a meditação, a reflexão é essa possibilidade de desapegar, de despregar os olhos de nós mesmos, das nossas coisinhas miudinhas ali, para a gente olhar um horizonte mais amplo, mais aberto, mais feliz, que vai trazer para nós mais elementos para a nossa caminhada, para a nossa jornada. E às vezes a gente está tão apegado a certas coisas, né? Tem uma frase atribuída a Machado de Assis que diz: há pessoas que choram por saber que as rosas têm espinhos, mas há outros que sorriem por saber que os espinhos têm rosas, né? Então, se a gente fica só lamentando, chorando, reclamando, a gente precisa parar, refletir, tomar algumas atitudes, reorganizar a vida, viver isso com paciência e com muita sabedoria, para que a gente possa encontrar caminhos, né? Há um princípio africano que diz: eu não sei aonde, né, para onde eu estou indo, aonde eu quero chegar, pelo menos eu preciso saber de onde é que eu vim, né? Então, parar e refletir é um olhar sempre para perceber as nossas origens, nossas relações, para poder, de fato, firmar os objetivos e os propósitos para a caminhada. Se eu não consigo parar, fazer um momento de parada, de uma análise, de uma reflexão, de uma respiração mais profunda, mais verdadeira, mais consciente. Foi bom quando o Fernandinha disse: preciso olhar como é que está o nosso rosto, como é que está a nossa alegria,
como é que a gente reage depois de determinados momentos. A fé cristã sempre nos convidou a fazer momentos profundos de meditação. Nós vamos encontrar várias congregações religiosas de monges, né? E é tão bom ir num mosteiro e ver ali como é profundamente o silêncio. O silêncio de um mosteiro é tão impressionante. Quem conhece aqui em Salvador sabe o mosteiro de São Bento, no meio do turbilhão da Avenida 7, naquela agonia, mas você entra naquelas paredes, você entra depois que passa o portão do mosteiro, você parece que está num outro lugar, está numa outra dinâmica, está num outro processo, está num outro. Nem parece que está no meio da Avenida 7. Porque o clima do silêncio, da meditação, da parada, da reflexão é tão profundo que contagia o próprio ambiente, que contagia as paredes. Então, você entra ali e se sente numa outra dinâmica, num outro processo. Por quê? Porque ali já se configurou que parar, refletir, meditar, analisar a vida, olhar os horizontes, pensar no caminho que nós estamos percorrendo, é uma prática, né? É uma prática de todos os dias. Então, todos nós precisamos incorporar isso. Claro que não é fácil, porque nós estamos tão envolvidos no processo do fazer, do correr, do vai para lá. Todos nós temos trabalho, né? A gente se encontra, às vezes, às pressas, né? Encontra na inauguração, já correndo para um outro trabalho, para um outro serviço. Se encontra na rua, às vezes é um telefonema rapidinho, as pessoas ligam, a gente já está se justificando que não pode atender, não pode falar muito, que tem que correr para o atendimento. Tem a vida profissional, tem a vida familiar, tem tantas coisas que estão aí em jogo que certamente elas nos consomem. Mas se a gente não encontra um momentinho para refletir, para parar, para estar na presença de Deus, realmente não vai. Aqui me lembra muito bem a visita de Jesus à casa de Marta e Maria, né? Aquele momento tão especial em que Marta está angustiada nos afazeres, providenciando a comida, fazendo as coisas, e Maria se senta aos pés de Jesus para escutá-lo. E depois da aflição de Marta, Jesus disse para ela: Maria escolheu a melhor parte, né? Não é que Jesus desaprovasse o trabalho, o serviço de Marta, mas para dizer a ela: há momento para todas as coisas. E se a gente não encontrar, se a gente não firmar momentos para cada coisa, a gente é um turbilhão de coisas e depois chega no final do dia e diz: estou cansado e nada fiz, ou nada produzi, nenhum resultado alcancei do meu dia a dia, da minha correria. E aí não, Maria se senta, escuta piedosamente, medita, né? Outro episódio muito significativo nisso é quando Nossa Senhora, né, Nossa Maria e José perdem Jesus no templo e volta, encontra Jesus sentado também junto com os doutores da lei, refletindo, meditando, pensando, uma criança de 12 anos ali no meio dos grandes mestres, e termina o texto dizendo, né, está no Evangelho de Lucas: Maria meditava, guardava tudo em seu coração, meditava tudo em seu coração no silêncio de sua vida, né? Então, nós precisamos aprender o silêncio, precisamos parar, precisamos refletir, precisamos olhar com um olhar mais atento às nossas coisas, para que a gente possa encontrar razões para continuar. Se a gente quer ir à frente, só consegue parando momentos especiais, refletindo, avaliando, reorganizando, montando as estratégias, verificando o que já fizemos, se aquilo que a gente fez é correto, é coerente, vai nos levar a algum lugar, para que a gente possa alcançar novos outros projetos e lugares. Então, eu quero desejar a cada uma nessa parada agora. Claro que essa parada de São João é uma parada um pouco movimentada, né? Porque é uma parada à base do forró, da dança, da folia, mas é para a gente parar diante de um profeta muito especial que parava, que vivia no deserto, que se retirava para refletir, meditar
E só assim ele podia voltar para a cidade para trazer as notícias de Deus, para poder apresentar as coisas necessárias. Então vamos aprender com São João, certamente que o parar e o meditar, o refletir é necessário para o continuar a missão e a jornada. Que São João nos ajude, que a gente possa viver uma experiência tão profunda de amor, de verdade, de luz e continuar caminhando, parando, parando, caminhando para gerar uma vida nova. Deus abençoe, parabéns a todos, felicidade, muita luz, e é sempre bom encontrá-los às sextas-feiras nesse nosso encontro de espiritualidade. Muita paz daqui de Salvador, um São João de paz para todos. Muito obrigada, padre, muito querido. Claudinha, vamos lá. Bom dia, eu sou Cláudia Guimarães, sou aposentada, sou assistente social, coordeno um grupo de voluntários contadores de história em hospitais. E é bom trazer essa questão do tempo para refletir, porque hoje a gente está com uma realidade interessante, nós estamos formando mais voluntários e a gente percebe que o maior número de pessoas são de 60 a mais. Então, com isso, e estrategicamente, a gente percebe que essas pessoas também querem parar um pouco para se doar. E isso é muito importante. Eu trago uma frase de Rubem Alves que ele disse que as coisas essenciais da vida a gente encontra a cada momento, se a gente souber prestar atenção. E é nessa parada que a gente reflete um pouco e nós fazemos as nossas escolhas. Eu trouxe Braulio Bessa com a corrida da vida. Na corrida dessa vida, é preciso entender que você vai rastejar, que você vai cair, vai sofrer. E a vida vai lhe ensinar que se aprende a caminhar e só depois a correr. A vida é uma corrida que não se corre sozinho. E vencer não é chegar, é aproveitar o caminho, sentindo o cheiro das flores e aprendendo com as dores causadas por cada espinho. Aprenda com cada dor, com cada decepção, com cada vez que alguém lhe partiu o coração. O futuro é obscuro e às vezes é no escuro que se enxerga a direção. Aprenda quando chorar e quando sentir saudade. Aprenda até quando alguém lhe faltar com a verdade. Aprender é um grande dom. Aprenda que até o bom vai aprender com a maldade. Aprender a desviar das pedras da ingratidão, dos buracos da inveja, das curvas da solidão, expandindo o pensamento, fazendo do sofrimento a sua maior lição. Sem parar de aprender, aproveite cada flor, cada cheiro no cangote, cada gesto de amor, cada música dançada e também cada risada, silenciando o rancor. Experimente o mundo, prove de todo sabor, sinta o mar, o céu e a terra, sinta o frio e o calor, sinta a sua caminhada e dê sempre uma parada pelo caminho que for. Pare, não tenha pressa, não carece acelerar, a vida já é curta, é preciso aproveitar essa estranha corrida que a chegada é a partida e ninguém pode evitar. Por isso é que o caminho tem que ser aproveitado, deixando pela estrada algo bom para ser lembrado, vivendo uma vida plena, fazendo valer a pena cada passo que foi dado. Aí sim, lá na chegada, onde o fim é evidente, é que a gente percebe que foi tudo de repente e aprende na despedida que o sentido da vida é sempre seguir em frente. E aqui nós estamos para mais uma sexta-feira cheia de alegria, desejando a todos vocês um bom São João, uma boa estadia onde estiverem e uma boa parada sempre, mas sempre com muito amor no coração. Bom dia. Muito maravilhoso, Claudinha. Você não existe. Agora eu gostaria de convidar Rodolfo. Rodolfo, querido.
Bom dia a todos. Meu nome é Rodolfo, sou médico oncologista aqui em Uberlândia, Minas Gerais. Trabalho no Grupo Oncoclínicas, faço parte dessa família maravilhosa, as que se encontram, né, para exercitar pequenos momentos de parada, paradas necessárias. Você vê que, e lá no texto, né, às vezes é importante parar, mas não só parar, né? Só parar não funciona. Tem que parar e refletir, né? Parar e sentir a parada, movimentar as forças internas, as forças espirituais e fazer uma reflexão até desse ato de parar, né? Porque senão também até as paradas ficam automáticas. Interessante isso, né? Tem gente que até faz isso. E agora é o meu momento de ir lá e fazer uma oração, acender uma vela, tudo tá certo. Mas aí também entra no automatismo da vida. Olha o tanto que é sutil isso. Então é sentir, ter autonomia e observar o que você está fazendo, inclusive esses momentos de parada. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que treina e às vezes nem precisa parar, ele consegue acalmar o pensamento, ele consegue enxergar de fora da situação, ele consegue se enxergar de fora da situação, a situação acontecendo e às vezes em movimento. É muito interessante essas questões de como que a gente pode fazer exercícios para ter um melhor controle da mente, inclusive para ajudar pessoas. E aí, um dos grandes exercícios para mim é meditação e oração ou orar e meditar, igual o padre falou, né? Tantos católicos ou outros religiosos que meditam, né? Monges cristãos que fazem meditação num estilo mais oriental, isso é muito legal. O intercâmbio de conhecimentos, mas conhecimentos mais nobres e espirituais. Por quê? Porque às vezes o conhecimento só por conhecer e falar o que você conhece, ele quer falar. O conhecimento ele tem necessidade de falar. A sabedoria ela precisa escutar. Olha que interessante isso. No conhecimento a gente fala. A sabedoria às vezes é parar e escutar. Escutar até o que você está falando. E eu acho que o que salpica de bondade aí, o amor. Eu acho que o amor equilibra o ouvir da sabedoria e injeta no conhecimento que você fala. Porque aí uma coisa fica fortalecida. E aí era o Cristo, no meu conjunto de crença, sou cristão, ele falou, engraçado, ele falou pouco. Todo mundo só escreveu o que ele agiu, mas falou pouco. E no final ele dava as lições, mas lições pontuais. Então, olha que interessante, ele agia para depois falar da sua ação. Hoje a gente é meio inverso, nesse mundo meio malucão, corrido demais. A gente fala, promete para depois falar quem vai fazer. Ou só falou e não fez. E aí a gente fica meio aflito, porque no mundo de narrativas, a gente não está conseguindo executar 10, 20% do que a gente está falando. Então, acho que é só esse momento de parar, é só fazer uma mudança aí no processo. Então eu vou agir mais o que eu falei, o que eu já aprendi. Então, eu vou executar para depois falar a obra que eu já estou executando. Isso é tão legal. Tem uma frase interessante que aí entra no processo de curtir a jornada, né? Foi um escritor inglês antigo, escreveu O Médico e o Monstro, aquela história lá do Frankenstein. Olha só o autor, né? A Ilha do Tesouro, um escritor inglês, ele tem uma frase que é assim, ó, isso lá atrás, hein, gente? E é muito atual, né? Temos tanta pressa de fazer algo, escrever, esse é o momento, amontoar bens, juntar coisas e deixar ouvir a voz no silêncio enganador dessa eternidade que a gente busca, que esquecemos a única coisa em relação a qual as outras não são mais do que meras partes. Correr, 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 isso, assim, acumular, beleza, aprender, isso é importante, mas a gente esquece que isso são meras partes do real significado. Aí ele põe 2 pontos, viver. Isso é muito, muito, muito interessante, porque, então, para simplificar tudo, viver e aprender
com as nossas próprias vidas e as nossas próprias existências. E ser solidário, responsabilidades solidárias com as nossas próprias existências, em vida ou em outras vidas corporais. Encerro com a mensagem, eu achei a mensagem, chama Pausa Justa. Quem que escreveu essa mensagem no livro Ação e Caminho, psicografia do Chico Xavier? Tem lá, Pausa Justa, mensagem que assina lá do plano espiritual é o meu amigo Emmanuel. Um dia eu vou conhecer ele, não sei quando, né? Mas Deus é paciente, eu vou evoluir, e aí um dia eu vou acabar conhecendo. E ele começa com a frase, já começa assim, impactante. Olha que interessante. Pausa justa. Quando a conversa, ou a vida, ou o pensamento, inclusive, começa a se fazer excessivamente quente, acalorado, está com um turbilhão, aí ele, vírgula, silencia alguns poucos momentos e pensa um tanto mais. Porque quem para de discutir e de correr começa a compreender. Quem para de discutir começa a compreender. Nossa, quando eu vi isso aqui, eu falei, que isso? Então, para que que eu vou ficar brigando, internet? Ah, tá, não. Ixi, Maria. Estou longe aqui, eu só sigo os ensinamentos que eu gosto demais do Emmanuel. Mas, enfim, para que ficar nessa briga toda? Em internet, na vida mesmo, ou se fazer numa discussão, porque hoje em dia tem tanta discussão que no meio das discussões a gente dá uma, e ó, é segundos, hein? É interessante isso. Se para por 10 segundos, não mais do que isso. No meio de uma confusão, parou 10 segundos, você vai falar, nossa, onde que isso vai chegar? Gente, não vai chegar em lugar nenhum. Então, estou aqui nesse turbilhão, entrei meio de gaiato, estou aqui empolgado também, entrei nessa confusão, estou falando, soltando a minha língua está quente aqui também no meio disso tudo, e eu só estou aqui alimentando uma coisa que eu vou fazer, que eu vou perder energia, e no final não vai acabar construindo nada. É por isso que hoje aí o padre falou muito bem, no fim do dia a gente está chegando cansado, né? No fim do dia também a gente chega cansado, com aquela sensação de que não fez nada, porque na realidade a gente fez, só que a gente fez só, ficou correndo atrás do rabo, igual aqueles cachorrinhos que vai no automatismo. Mas enfim, na sequência, do texto, né? Na sequência do texto, depois dessa frase, ele fala: não vale a pena então revidar ofensas recebidas. Ressentir-se é tomar as sombras do agressor. Ressentir é ir lá debaixo da asa do agressor e ficar lá respirando o gás tóxico dessa disputa. Então, você ficar ressentido, você está do lado dele. Engraçado isso, né? A gente se engana. Vingar-se é cortar em si mesmo. Vingar-se propriamente é cortar em si mesmo. Se alguém te insulta ou fere, perdoa, esquece e passa. Nossa, essa é difícil, viu? Essa aqui tem que ler todo dia. Para mim, para muita gente, né? Se alguém te insulta ou fere, perdoa, esquece e passa. Continua andando. Ninguém apaga o mal criando um mal maior. Sabe aquela historinha de, não, ele me matou, eu volto e mato ele. Não, mas ele me matou, aí o outro agora tem direito, todo mundo vai ter direito. Passa 5, 6 mil anos, vamos pensar assim, 200 encarnações. Quem tem o direito sobre o outro das vinganças, entendeu? Aí fica só um mal maior, onde todos perdem. É interessante isso, né? Então, ora, serve, caminha e faça as pausas necessárias. Porque nunca se esqueça, Deus tudo sabe e tudo vê. É acreditar nisso, né? Nessa parada, a gente, por isso que de vez em quando tem que ter pausas mesmo, inclusive de férias, pausas do corpo, pausas para enxergar outras situações, pausas para acordar no dia e fazer uma opção, fazer uma escolha. Hoje eu tenho uma pausa, fiz uma oração, fiz a minha meditação e vou fazer escolha. A vida é de escolhas, né? Então hoje eu vou fazer uma escolha de não ser escolhido pelo algoritmo maluco que tem no mundo. Quando eu piso fora de casa, eu nem preciso pisar fora de casa. Quando eu acordo, dou uma primeira respirada, antes de escovar o dente, beber a minha aguinha, agradecer o sol, eu aperto e clico no celular, destravo e vou ver o celular. Já caí na bolha das escolhas.
Então, a gente tem que ter fortaleza mental para não ser absorvido e não ser escolhido por alguém que quer te colocar em situações que muitas vezes a gente nem percebe. Acho que as pausas são muito importantes para a gente ter essa sutileza de olhar e falar assim, não, hoje muito obrigado, hoje eu vou preferir optar por essa escolha. E às vezes a escolha é simples, né? Chegar num self-service e ao invés de pôr tudo no prato só, o italiano deve ver aquilo, ele deve chorar assim, e falar, que loucura isso! E misturar todas as suas opções. Não, às vezes é ter a escolha de focado, vai ter várias tentações, analogia da vida, e aí, não, eu estou focado, respira, pausa, pega o pratinho, pausa de novo e fala, não, eu vim para fazer hoje essa escolha. Eu tenho que fazer esse tipo de alimentação. Isso vale para todas as circunstâncias da nossa vida. Um excelente final de semana para todo mundo. Até daqui 2 semanas. Beijo para todos. Muito maravilhoso. E, e uma coisa que eu acho que é importante é que quando a gente não programa essas paradas, a vida nos para, né? Aconteceu comigo há alguns anos atrás, eu vinha num ritmo frenético, assim, era uma época que eu não meditava, que eu não parava muito. Eu tive uma virose horrível, assim, fiz neutropenia, fiquei bem ruim mesmo. E aí uma psicóloga lá da clínica falou isso para mim, aí depois, acho que essas coisas vão dando esses ensinamentos para a gente aprender a parar. Tá, eu vou deixar você por último, deixa a mãe Zoca agora falar, né, doutora Sara, querida, que ontem brilhou no nosso último board. Gente, namastê a todos. Bom dia, um prazer estar aqui. Muito feliz, estava fazendo ultrassom, mas consegui entrar e escutar vocês. E me apresentar primeiro, meu nome é Sara, sou médica paliativista do Grupo Oncoclínicas e membro com muita honra dessa família espiritual. E escutando todos vocês, né, sobre essa questão da pausa, é, eu queria primeiro, antes de falar um pouquinho da tradição hindu, falar da nossa cultura aqui ocidental, que a gente tem o hábito de ter uma exigência, às vezes até interna e externa, de uma produtividade que não é humana, que é robô, né? O robô ele não para, o robô não precisa fazer xixi, o robô não precisa de respirar, de meditar, mas nós somos seres humanos. E muitas vezes a gente esquece disso. E não só a gente esquece, como a gente se cobra, né? Então eu falo por mim, eu sou uma pessoa agitada, mas a meditação me ajuda demais. Mas às vezes ao longo do dia, eu estava fazendo meus atendimentos e eu não parava para beber água. Eu não parava para ir no banheiro. E aí a gravidez me ensinou muito, porque a gravidez, o meu corpo não dá conta de não parar para ir no banheiro. Então eu tenho que parar. E aí a minha equipe, e eu trabalho em equipe, eu falo que isso é um privilégio, né? Ela fala: Nossa, Sara, que bom que você está dando intervalo para ir no banheiro entre as consultas, que bom que você está bebendo água agora. E eu falo: Gente, isso que eu fazia antes é errado. Não ter a pausa para fazer coisas básicas, né? Para o autocuidado. Então, isso é muito importante. E quando eu trago já um pouquinho para os ensinamentos orientais, que sempre falaram da pausa e da meditação e do mindfulness, né? É uma cultura milenar. E é muito interessante que, como a nossa cultura ocidental adoeceu muito, né, mentalmente, por conta da ausência de pausas, onde que eles foram buscar o tratamento? Na cultura oriental, no mindfulness, na meditação, que é algo que, como o Padre Lázaro falou, Jesus fazia, Maria fazia, todo mundo já sabia da importância, né, da meditação, da atenção plena e da respiração, do pranayama. E aí, trazendo um pouquinho também que o Padre Lázaro falou sobre o silêncio, eu queria trazer uma frase de uma monja hindu, que é linda, que fala exatamente não só sobre a pausa, mas sobre o silêncio. Então, ela fala assim: o silêncio não é ausência, mas presença. Não é vazio, mas plenitude.
Silêncio é algo mais do que apenas uma pausa. É o espaço encantado no qual as coisas se abrem, as superfícies desaparecem e nos encontramos em meio aos absolutos. No silêncio, costumamos dizer que podemos nos ouvir pensar, mas o que é mais verdadeiro dizer é que podemos nos ouvir não pensar, e assim afundarmos além de nossos eus diários, em um lugar mais profundo do que o mero pensamento permite. Silêncio é uma forma de limpar o espaço e parar o tempo, de abrir-se, para que o horizonte se expanda e o ar seja transparente como vidro. Silêncio é responsividade, e no silêncio podemos escutar. E ao ouvir o eu, o vento, o mar, podemos ouvir algo a mais batendo lá no fundo. Então, eu acho muito linda essa frase da Pravachika Brahmana, que é uma monja hindu. E a gente sabe que a maioria das religiões do mundo reverencia o silêncio não apenas como uma disciplina, mas também como um lugar para experimentar Deus, né? E tem um outro monge que fala assim: solidão é para estar a sós com Deus. Ela é completada pelo silêncio. Há muito o que dizer sobre a solidão. Solidão e silêncio são uma oportunidade para focar na sua intimidade com Jesus, para se desconectar das suas responsabilidades diárias e das pessoas com quem você interage, a fim de atender ao Senhor. Na solidão, não tentamos fazer nada acontecer, apenas nos apresentamos ao Senhor para estar com Ele. Então, esse é um sábio que é cristão. E aí, como eu estou trazendo um pouquinho de cada, no budismo eles falam: não fale a menos que melhore o silêncio, né? E a gente sabe que no budismo o voto de silêncio é uma prática muito comum para estar mais próximo de Deus. Então, eu acho que é isso. Eu queria trazer hoje que a pausa ela é importante para o nosso autocuidado, mas ela é importante também para a nossa conexão com Deus e com nós mesmos, que a gente sabe que a gente tem uma divindade interna. Então, é isso, a minha mensagem de hoje. Om Tat Sat, Shanti, Shanti Hi, quer dizer paz. E sempre uma alegria estar aqui com vocês. Nossa, muito maravilhoso. Ela tá cada dia melhor com essa segunda criança dentro dela. Tá, e muito bom ter você de volta. Eu tava reclamando com ela essa semana, dizendo que a gente sente muita falta dela. Bem-vinda. Oi, gente, bom dia. É sempre maravilhoso estar aqui com vocês. Eu estava escutando vocês e olhando as telinhas e me alegrando em perceber o quanto que os semblantes são alegres, né, ao escutar uns aos outros. Então, esse é um momento muito especial para nós. Eu estou muito feliz por ter conseguido parar, né, para refletir sobre um tema tão importante. E eu confesso que fiquei muito tocada, ministrada, né, por essa reflexão. A nossa vida, como o Rodolfo falou, tá desenfreada, né? Um ritmo insano aí de trabalho, de compromissos, de obrigações, de planos, de sonhos. E tá tudo bem com isso, né? Mas a gente precisa só tomar cuidado com o bendito equilíbrio, né? Fernandinha perguntou: estamos correndo atrás de quê? Salomão respondeu isso, conhecido por toda a sua sabedoria. Ele descreveu que muitas das coisas que fazemos, a maioria das coisas que fazemos ao longo da vida é correr atrás do vento. E tem um versículo que ele traz que é muito especial sobre pausas, que ele diz assim: eu descobri que ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Então, poder parar para desfrutar do fruto do nosso trabalho, que faz parte da pausa, é um presente de Deus. Então, esses momentos de parada, de reflexão, são muito importantes. E aí eu estava pensando na minha realidade, assim, quais são as pausas mais importantes, né? Os tipos de pausas importantes, e eu consegui pensar aqui em 4 tipos para compartilhar com vocês. Todos eles já foram falados aqui por vocês, mas eu acho que vale a pena fazer um resumão. O primeiro fala sobre uma pausa para autoconhecimento, né? Então a gente para um pouquinho para dizer assim: opa, quem nós somos, para onde vamos reconhecer nossas vulnerabilidades,
um tempo aqui para equilibrar nossas emoções, um momento para ter clareza sobre o que é realmente importante para nós. Quais são os passos que nós precisamos dar na direção do que realmente importa e não sermos simplesmente levados pela vida? Porque muitas vezes, infelizmente, a correria nos afasta do que realmente importa para nós. Eu estava fazendo terapia há um tempo e a terapeuta falou assim: o que é importante para você? Eu confesso para vocês que eu tive dificuldade de listar o que era importante para mim. E aquilo me perturbou por um tempo, porque quando a gente perde essa consciência, a gente se afasta do que realmente importa, né? Então, essas pausas também são importantes para esse autoconhecimento. O segundo fala sobre conexão com os outros e com as circunstâncias, né? Então, reconhecer que nós estamos vivendo e que podemos crescer com as experiências, sejam elas boas ou ruins, perceber o que estamos vivendo, perceber quem está do nosso lado. Nós estamos cercados por tantas pessoas e, sem dúvida, a vida só tem sentido porque nós não estamos sozinhos nela. A terceira pausa fala sobre a conexão com Deus, que todos falaram também. Até Jesus fazia isso. Se até Jesus fazia isso, minha gente, imagine nós, né? Então, Jesus, ele tinha esses movimentos de parar, de se afastar de toda aquela confusão, de se afastar das pessoas, para ter aquele momento com Deus. E a Bíblia menciona alguns momentos em que ele se afastava para orar. E a oração é esse espaço, né, de conexão com Deus. No Getsêmani, por exemplo, que foi um momento de grande dor, angústia, inquietação, ele saiu e foi orar, né? E nesse momento de conexão com Deus, é um espaço também para a gente olhar para nós, para a gente olhar para a circunstância, mas especialmente olhar para Deus. Quem Deus é, o seu poder, o seu amor, a sua misericórdia, a sua bondade, a sua soberania e principalmente o seu cuidado, né, em todos os detalhes. E a quarta pausa, que eu acho que faz sentido está conectada com as três outras, que é a bendita pausa para descanso, né? E aí eu estava lendo que existem 7 tipos de descanso. Então, a gente às vezes fala só no físico ou no mental, mas não, existe o descanso físico, mental, emocional, sensorial, criativo e espiritual. Então, às vezes a gente fala assim, eu vou descansar aqui, não vou fazer nada, só vou assistir televisão. Certamente, um dos repousos não está sendo plenamente atendido, porque o estímulo da TV tem um estímulo sensorial, tem um estímulo criativo ali em todo o tempo, né? Então, acho que o Sarinha que falou, né, a importância do momento do silêncio, onde realmente a gente vai se conectar e vai garantir o repouso dessas 7 dimensões, né, para que esse repouso ele seja pleno. Até Deus, depois que fez o céu, a terra e tudo que há, no 7º dia ele descansou. Mas nós achamos super poderosos e que não precisamos descansar. Então, nós sim precisamos descansar, esse tempo dedicado para o ócio, que tanto me incomoda, mas que tanto me provoca, né, sobre a importância dele. E é um tempo que a gente vai se livrar ali das inquietações, das obrigações, até dos planejamentos. Então, uma pausa para descanso, seguida das outras 3 pausas, ela consegue ser muito mais consistente. E eu acredito muito no descanso, no repouso, reforçando a nossa confiança em Deus, né? Que nós precisamos não ficar o tempo inteiro perseguindo coisas pela força do nosso braço, porque nem tudo depende de nós. Mas, claro, a gente precisa ter a consciência de que a gente está fazendo tudo da melhor forma possível, mas principalmente que existe um Deus que é soberano e que tem cuidado de tudo, apesar do que nós fazemos, né? E as pausas, elas são poderosas e são abençoadoras. Então, o convite que nós fazemos para vocês aqui que estão nos escutando é que vocês reflitam sobre o contexto da pausa, o que faz sentido para vocês, e que saiam da intenção e que, como Fernandinha trouxe, pratiquem a pausa com consciência. Muito obrigada. Bom dia a todos, gente. Bom, é muito maravilhoso, né? Como a gente consegue terminar bem no tempo. Eu acho que é muito orquestrado por Deus esse nosso encontro. Só dizendo para vocês que a gente já comprei o material, a gente vai começar as oficinas com as crianças, até Claudinha, se você quiser nos ajudar.
E eu tenho certeza que o livro vai ser tão ou mais lindo do que o outro. Eu ontem cobrei de Guilherme também a questão da tradução para o inglês, porque tem muitas pessoas nos cobrando isso, e ele ficou de ver. Então é isso, eu acho que a gente está caminhando, né, nos nossos passos de formiguinha, mas levando momentos de parada, momentos de paz para muitas pessoas, e que essas sementinhas, elas continuem a brotar, né, nos nossos caminhos. Agradecer a cada um de vocês, desejar um bom São João, né, para quem, muito cuidado, cuidado com fogos, e que seja um momento de diversão, porque diversão é uma parada também, e de muita luz para todos. Um beijo no coração e até daqui a 15 dias.